Olá, está começando o ABCD ESG, um programa dedicado a apresentar modelos de desenvolvimento de negócios com sustentabilidade, em especial as pequenas e médias empresas. Aqui você confere estratégias ESG para empreender com os olhos no futuro. Hoje comigo, Valéria Café, diretora de vocalização e influência do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que contribui para o desempenho sustentável das organizações por meio da geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas em governança corporativa. Valéria, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. Um prazer poder ouvir de você como o IBGC tem olhado para esse segmento e já aportado conhecimento, trazendo aí muitas oportunidades para o empreendedor. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui e é uma oportunidade maravilhosa falar de governança e mostrar como a governança, como o E e o S entraram neste mundo da governança. Valéria, em geral, o senso comum dá conta de que as pessoas ouvem falar de ESG, de sustentabilidade, aí associam rapidamente as grandes marcas que conseguem fazer maiores esforços, né, para a divulgação dessas estratégias e tudo. Mas não é bem assim, né? No dia a dia da sustentabilidade, do ESG, tem oportunidades para o pequeno e médio também? Como é que o IBGC olha para essa questão? Sim, há oportunidades para todos os tipos de empresa. Acho que primeiro vale a pena trazer como é que a questão da sustentabilidade virou ESG e o que foi que fez esse movimento, o que foi que aconteceu. Primeiro, o que é governança, né? Vale a pena trazer que governança é um sistema onde você tem um sistema onde as empresas são estruturadas, monitoradas, incentivadas, organizadas, e nesse sistema ocorre o relacionamento entre os agentes de governança, que são toda a liderança e todos... que você fala, os agentes de governança são conselheiros, administradores e todos os stakeholders da cadeia. Quando você traz as questões de sustentabilidade, que são as questões ambientais e sociais, para dentro da governança, você passa a considerar que as questões ambientais e sociais viram estratégicas para a empresa. Isso significa que é preciso efetivamente você trabalhar essa questão de... no que quer que você faça, é preciso olhar para os outros. E é aí que está a diferença. Quando foi em 2020, em que começou a pandemia, a gente percebeu que a gente precisava fazer um trabalho de desconstruir a governança e trazer um olhar diferenciado para que as empresas entendessem que elas sim poderiam fazer, elas sim poderiam ter governança. E aí a gente construiu a agenda positiva de governança. E quando a gente fala da agenda positiva de governança, a gente fala de uma estrutura em que você tenha ética, integridade, diversidade e inclusão, questões ambientais e sociais sejam tratadas na direção das empresas, inovação e transformação digital, transparência e prestação de contas e conselhos do futuro. E aí a gente criou 15 medidas. E nessas 15 medidas, você fala de questões específicas ambientais, sociais e de governança. Então, isso é muito bacana, porque nessas 15 medidas, você começa a ler e começa a falar o seguinte, espera aí, é possível sim qualquer empresa pensar nisso. E como é que elas podem pensar nisso? Elas podem pensar nisso quando elas falam em ser mais empáticas, em que o líder tem que ser mais empático, em que você tem que, na hora de contratar, pensar em pessoas diversas para a contratação, em que você tem que olhar para as questões relacionadas ao meio ambiente, em será que você está gastando água suficiente, dá para gastar menos? Energia, dá para gastar menos energia? Como é que você recicla o seu material? Se você separa, então coisas básicas o próprio empresário já consegue fazer independentemente do setor, né? Valéria, assim, sobre o aspecto da governança, que é talvez o mais desafiador aí para o pequeno, o médio empreendedor,
As grandes consultorias, auditorias, estão preparadas para questões muito complexas, que às vezes são muito distantes aí do dia a dia desse pequeno empreendedor. Mas, sobretudo, sobre essa questão, esse aspecto de governança. Como é que o pequeno, o médio, aquele que tem um pequeno negócio, uma loja, às vezes poucos funcionários, pode lançar mão de estratégias de governança que vão beneficiar o seu negócio, vão dar mais longevidade a ele, vão agregar valor ao dia a dia e às rotinas de negócios. Coisas básicas. Imagina que você é um empresário e que você tem um sócio. Você precisa ter um acordo de sócios. Se você tem um acordo de sócios, você já tem governança. E é importante ter esse acordo de sócios, porque vai que um no meio do caminho desiste, ou infelizmente um falece. Isso já é importante. Outra, você precisa ter regras na hora da contratação da sua equipe. Como é que você lida na contratação da sua equipe? Isso já é governança. Como é que você gerencia a equipe que trabalha com você? Isso já é governança. Como é que você cuida dos dados financeiros da sua empresa? Se os dados financeiros da sua empresa para o pequeno empresário estão separados dos dados do próprio empresário, das questões financeiras do próprio empresário, tudo isso já é governança. Então, você vê que governança está no dia a dia, está na gestão também. Bom, Valéria, nesse sentido, há uma cadeia de valor nos diversos segmentos, que tem empresas de todos os tamanhos. Isso representa oportunidade também, porque um pequeno, as pessoas, às vezes, um consultor mesmo, para fornecer para uma grande indústria, essa grande indústria já está contratando com critérios ESG, né? Isso é uma estratégia que acaba beneficiando todo um segmento, uma cadeia de valor? A gente diria para você que o ESG realmente, quando começa na grande empresa e quando a grande empresa efetivamente abraça isso, ela passa a cobrar de seus fornecedores, que cobrarão de seus fornecedores e de toda a cadeia, questões específicas, voltadas a, por exemplo, a ética, a integridade, voltadas a como esse fornecedor contrata seus funcionários ou seus próprios fornecedores. Então, tudo isso é muito importante. Então, a grande empresa, ela puxa aí uma linha, né, de práticas de governança ambientais e sociais que vão exigir com que o pequeno e o médio empresários também façam o seu trabalho, né? Por que é importante a questão ESG? Veja, primeiro porque o consumidor exige um mundo mais transparente, em que as empresas falem mais aquilo que elas estão fazendo e por quê. Segundo, porque efetivamente, se a gente não tratar melhor o meio ambiente, a gente vai continuar tendo problemas cada vez maiores com relação a mudanças climáticas, mudanças bruscas de temperatura, né? E isso causa sérios problemas, como a gente vê, por exemplo, no próprio Brasil, com as chuvas de verão, por exemplo. Bom, isso fez com que o IBGC, por exemplo, desenvolvesse algumas oportunidades de desenvolvimento, né, para executivos, para acionistas, para donos de pequenos negócios também. Mas antes de chegar lá, eu queria dar um exemplo, por exemplo, interessante. Pode ser quando uma grande empresa vai contratar uma consultoria, às vezes aparece lá a questão de se aquela pessoa que vai prestar consultoria ocupou um cargo público ou não. Ele ocupa cargo público hoje ou não ocupa. Essa é uma questão, por exemplo, de governança, né? Essa é uma questão de ética e integridade. Mas essa questão, ela está muito nas regras da empresa. Cada empresa tem suas regras. Então, tem empresa em que, por exemplo, um parente de um diretor ou de um presidente de empresa não pode ser contratado. Tem empresa que diz que se alguém é uma figura pública, também não pode ser contratado. Mas depende da regra de cada empresa. E essas regras de cada empresa devem ser criadas, e isso também é governança, né? Que políticas você tem na hora de contratação de fornecedores, ou que políticas que você tem na hora de contratação de funcionários. Bom, o IBGC é muito conhecido pelos cursos que promove e aplica.
com relação à ESG, existem oportunidades ali para os empreendedores? Olha, você trouxe um ponto importante que eu acho que vale a pena trazer, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é um instituto. Nós somos uma organização da sociedade civil, não governamental, existimos há 27 anos, então a gente trabalha para a causa, né? O nosso propósito é uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. E como é que a gente gera valor para a sociedade? Então, a gente tem um grupo de voluntários que desenvolve uma série de conteúdos. Esses conteúdos, eles são desenvolvidos e são apresentados e transformados em cursos. E é por meio desses cursos que a gente recebe recursos, já vou entrar na sua pergunta, é por meio desses cursos que a gente gera recursos para a gente conseguir efetivamente garantir que regulações e autorregulações tenham cada vez uma barra mais alta em governança corporativa. Nesse sentido, então, a gente desenvolveu nos últimos 2 anos uma linha de cursos voltados às questões ambientais e sociais, porque tudo que a gente faz é com relação à governança. Então, o G está no nosso dia a dia, mas as questões ambientais e sociais estão numa nova linha de cursos, em que a gente tem uma linha de cursos para diretores, presidentes, uma linha para liderança. A gente tem uma linha de cursos para ESG para liderança, ESG para conselhos, e a gente tem uma mais específica, que é uma linha para mudanças climáticas, em que a gente dá informações sobre como a empresa deve passar ou fazer esse processo de transição. Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente fala em melhor uso do solo, melhor uso da água, transição energética, emergência climática, porque a gente fala também de pessoas e adaptação. Então, tem muitas questões aí de mudanças climáticas que são mais específicas. Esses cursos todos, quem faz o nosso curso, nessa linha ESG, durante 1 ano fica com a gente participando de eventos, de cursos. Então, é legal porque essa educação continuada, ela se mantém ao longo do período, né? Nesses cursos, existe análise de casos? Como é que funciona? Existem análise de casos, existem professores, existem profissionais do mercado que vêm conversar com a gente também, existe troca de informações entre os profissionais, porque a qualidade dos profissionais também que estão nos cursos é muito boa, então é muito rica essa troca. Então, quando você fala em governança, a gente descobriu que tem uma empresa no Japão que já traz para os conselhos de administração, um dos membros é uma inteligência artificial. Valéria, o Brasil, especificamente, vem sendo sacudido aí, até antes da pandemia, por algumas crises que envolveram questões éticas, questões de governança. Lava Jato foi uma delas, por exemplo, para citar um exemplo. Mas depois veio o desafio da pandemia, depois tem o desafio de desdobramentos de conflitos internacionais, de questões globais. O aquecimento global é, obviamente, nesse sentido. Como é que o Brasil está hoje do ponto de vista de governança? É possível fazer uma avaliação? Vocês fazem acompanhamento disso lá no IBGC? Afinal de contas, vocês têm sido um dos principais motores aí de desenvolvimento da governança aqui no Brasil. É possível falar numa governança brasileira já hoje sedimentada? Sim, é possível. O IBGC faz parte de uma rede de institutos de governança do mundo inteiro, chamada GNDI. E a gente também acaba sendo a voz do Brasil quando a gente fala em governança para qualquer lugar do mundo. O que é muito bacana é que a gente vê que sim, como você tem no Brasil uma desigualdade muito grande de pessoas, você tem uma desigualdade muito grande de empresas. Então, hoje nós temos sim empresas que têm governanças muito boas, né? Empresas no Brasil que
tem uma estrutura de governança muito bem organizada, estruturada, e a gente tem estudado cada vez mais as melhores práticas. Um exemplo disso é que a gente todo ano vai para um país diferente. A gente foi em 2019 para Israel, agora em 2022 a gente ficou 2 anos sem viajar, mas agora em 2022 a gente acabou de voltar do Canadá, e a gente pode dizer que a gente pode ter orgulho de, como brasileiro, ter um instituto que traz as melhores práticas de governança do mundo todo. Isso é muito bacana. E eu falo isso porque não sou só eu que faço o instituto, a gente tem inúmeros voluntários. O legal é que a construção coletiva, todos os associados do IBGC nos ajudam nessa construção coletiva. Então tem gente que viaja o mundo inteiro, que está em empresas nacionais e multinacionais, que são líderes de mercado no mundo e no Brasil, e que estão conosco nos ajudando a construir esses conteúdos todos que a gente distribui no nosso portal do conhecimento, Portal do Conhecimento IBGC, que é gratuito para qualquer um que queira acessar, e que estão também nos nossos cursos, nos nossos eventos, nas nossas atividades. Esses cursos são somente presencial ou a pandemia, especialmente, né, trouxe aí oportunidades de desenvolvimento online? Olha, hoje a gente tem quase 40 cursos, e esses cursos, a maioria deles é online, até porque com a pandemia nos obrigou a fazer todo esse processo de transição. E agora, porque algumas pessoas estão pedindo, a gente faz alguns encontros presenciais, porque as pessoas querem se conhecer. Uhum. Mas a gente também, além dos cursos, a gente está no Brasil inteiro. A gente está nas 10 principais capitais do país. A gente tem associados voluntários que integram pessoas, que trocam melhores práticas de norte a sul do Brasil. E as pessoas se encontram, então, também, porque é bacana, né? O legal da pandemia, do pós-pandêmico, é que você fala assim, nossa, que bom encontrar as pessoas. Então, no online, a gente se encontra na telinha, mas, além disso, as pessoas estão voltando a se encontrar, desde abril desse ano, as pessoas estão voltando a se encontrar também em lugares e trocando ideias e sugestões sobre governança. Isso é muito bacana. E a tecnologia para a governança, por exemplo, isso também avançou, além dos cursos que se pôde realizar com o meio online e por meio da conexão. Há também inovações que é preciso ficar atento para a questão de governança e que hoje podem ser utilizadas ferramentas até dentro do próprio terminal, smartphone, por exemplo. A gente tem uma comissão no IBGC que se chama Conselhos do Futuro e outra comissão que se chama Inovação. E a gente está o tempo inteiro estudando novas formas de tecnologia. Então, quando você fala em governança, a gente descobriu que tem uma empresa no Japão que já traz para os conselhos de administração, um dos membros é uma inteligência artificial. A gente já sabe também que existem empresas em que você não tem liderança. São empresas que são as empresas DAO, que elas têm uma estrutura de construção coletiva. Então, são outras formas de liderança e que a gente fica estudando o tempo inteiro para identificar o que vai acontecer. A transformação digital veio para ficar. Mesmo quando você fala em termos de questões ambientais e sociais, você precisa da inovação para fazer esse processo de transição para impacto zero. Isso é muito importante. E quando você fala na educação, a gente também acompanhou esse movimento da educação. Então, você tem cursos não só online, mas que são os cursos assíncronos, em que a pessoa que está assistindo a aula, ela não necessariamente precisa fazer o curso na hora que o curso está acontecendo. Ele está lá para eu assistir na hora que eu quiser e como eu quiser. Então, tem vários formatos aí que foram surgindo nesse mundo de transformação digital e que a gente vem acompanhando ao longo do tempo.
Então, tem muitos estudos e a inovação ela está diretamente ligada também às questões ambientais e sociais. Hoje o IBGC é uma grande comunidade de governança corporativa, né? Nós estamos falando de quantas pessoas que já fizeram, já passaram pelo IBGC, quantos professores estão integrados aí nessa rede. Você pode trazer um pouco desse universo? Só para você ter uma ideia, a gente tem, do Portal do Conhecimento, a gente tem 60 mil downloads que a gente tem por ano, tá? 60 mil downloads por ano. A gente tem aí mais ou menos pessoas que fazem curso conosco, mais ou menos 15 mil pessoas por ano. A gente tem uma comunidade de 3 mil associados, que são pessoas que estão sempre com a gente, que pagam uma anuidade, estão sempre com a gente. E a gente tem uma comunidade de mais ou menos 500 a 600 pessoas desenvolvendo conteúdos conosco. Professores variam, cadastrados e credenciados no Instituto, são 100 professores, por volta de 100 professores, vai variando aí. E o que a gente acredita é que a construção coletiva é fundamental. É isso que faz com que efetivamente todo mundo se engaje. Então, esse engajamento também é muito bacana e que faz com que a gente troque melhores práticas e entendam e aprendam um com o outro, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar esse bate-papo aqui. A gente falava um pouco sobre oportunidades que integram grandes, pequenos, médios empresas, né? Um grande quebra-cabeça, onde uma peça pode ser maior, mas a outra menor também tem uma participação fundamental. E o ESG, ele trouxe oportunidades de integração entre os diversos perfis de empresas, de negócios. Você já sente uma participação grande de empresas que são elos dessa cadeia também? Sim, olha, o que eu posso falar para vocês, né? Nesse primeiro semestre eu viajei os 10 capítulos, que a gente chama de capítulo, que são as cidades onde o IBGC está presente com essa comunidade, né? E a maioria das empresas que estão nos capítulos conosco, trocando melhores práticas, implementando governança, são empresas de médio porte. A gente acabou de fazer uma pesquisa sobre governança no agro. E o que a gente percebe é que o agronegócio, ele necessita efetivamente, tem um trabalho e quer implementar a governança corporativa. E quando a gente fala de governança corporativa, a gente também não pode esquecer da governança familiar, porque a maioria das empresas que trabalham, a maioria das empresas brasileiras, hoje são empresas familiares. E do mesmo jeito que você precisa de governança na empresa, você precisa também estruturar a governança familiar, você precisa ter, do mesmo jeito que você tem o estatuto da empresa, você tem o protocolo de família, que coloca regras para a família. Você tem também como é que você faz esse processo de sucessão do fundador para os seus filhos. Você tem como é que a família entra na empresa e quando, quais são as condições, como você desenvolve os profissionais, como você prepara os acionistas que são da família a serem acionistas e não necessariamente funcionários da empresa. Então, tem um caminho aí de governança familiar, que a gente também tem curso sobre isso, e que a gente vem aprendendo cada vez mais, e que é fundamental, porque numa empresa familiar e num pequeno e médio empresário, você não pode só fazer a governança corporativa, você tem que ter a governança corporativa e a familiar, caminhando juntas. Valéria, você lembrou de um tema fundamental que eu estava querendo explorar também, que é essa questão do negócio, que na maioria aqui no Brasil é muito presente, passa de pai para filho, né? Essas empresas que lançam mão de estratégias, que se preparam e se organizam do ponto de vista de governança, nesse sentido de sucessão, elas são mais saudáveis, são mais longevas do que as que não prestam atenção nisso, né? É isso mesmo. Bom, primeiro eles não passam só de pai para filho, eles passam de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filha, né? E tem várias histórias assim que são muito bacanas e que são grandes aprendizados, né? Sim, é verdade, a gente precisa trabalhar cada vez mais e melhor essa questão de governança em famílias empresárias, fundamental.
Excelente. Valéria, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Foi um prazer conversar e a gente segue em contato. Mais para frente voltamos a falar sobre sustentabilidade para empreender. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Conte sempre conosco. Muito obrigado também pela sua companhia assistindo o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até o próximo encontro na semana que vem. Até lá.